Na última rodada, conseguimos uma baita de uma mitada com 123,97 pontos. Mas a rodada 22 está mais difícil, com dois clássicos e vários confrontos equilibrados. Por isso, nesse vídeo, eu vou analisar os confrontos da rodada 22, montar o esboço do nosso time aqui do canal e passar os jogadores com melhor potencial, as melhores dicas para você mitar na rodada 22 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. O conteúdo do canal aqui é sobre o Cartola, o Cartola Express também, e sempre focado muito na análise de dados. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E bom, o conteúdo desse vídeo aqui é a rodada 22, mas como eu sempre faço, nessa rodada não podia ser diferente, quero compartilhar como é que foi nossa pontuação na última rodada aí, né? Fizemos 123,97 pontos. Que mitadaça! Quase chegamos aos 130 pontos aí. Ficamos, claro, muito acima da média dos cartoleiros. Ganhamos várias cartoleiras, que foi muito importante também. Foi uma rodada legal, muita gente imitou aí. Quero que vocês deixem nos comentários falando quantos pontos vocês fizeram. Vocês conseguiram passar de 100 pontos aí. E a gente acertou basicamente tudo, né? Vocês sabem que a gente foca aqui na análise de dados e eu sempre falo. Não é sempre que a análise de dados vai acertar tudo, né? A gente tem pontuações boas. Inclusive, nas duas primeiras rodadas do segundo turno, estão com uma média de 100 pontos aí. Fizemos 82 na primeira e 123 nessa. Então, já passamos de 200 pontos. Vamos no rumo dos 1.500 aí que a gente falou. E nessa deu tudo certo, né? Os jogadores que tinham mais potencial ofensivo eram os atacantes do Galo. A gente fez a dobradinha aqui que deu muito certo, né? Outra coisa que foi interessante, eu sempre mostro o nosso dossiê da rodada aqui, né? Que é onde a gente faz nossa análise de dados a partir deles. E se vocês olharem aqui, por exemplo, os melhores SGs que eu coloquei para a rodada eram Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Bragantino. 100% de acerto nos SGs. A gente tem os mapas por posição aqui. O PR era o goleiro do Botafogo que tinha melhor indicação, foi o que melhor pontuou. No ataque também tinha indicação aqui que a gente tinha colocado dos atacantes do Atlético Mineiro e Atlético Paranaense também foram muito bem. Enfim, acertou, os dados deram tudo certo nessa rodada. E aí, claro, a gente deu essa estourada muito, muito forte, né? Mas enfim, essa rodada já passou, já mitamos. E eu quero agora falar da próxima rodada que a gente tem lá, né? Que é a rodada 22. E como eu falei, a gente vai fazer análise dos confrontos aqui, passar os melhores SGs. Será que vale a pena fugir dos clássicos ou apostar nos clássicos, né? A gente tem Botafogo e Flamengo de clássico, tem Corinthians e Palmeiras, que vão ser clássicos bem quentes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou falar os jogadores com maior potencial. No ataque, tem muito jogador bom de novo nessa rodada, ataque meio, mas na defesa está mais complicado de ver quais são os melhores SGs para a gente escalar, né? Então, a gente vai fazer essa análise bem detalhada. Antes disso, só quero agradecer, tenho que agradecer aqui o crescimento do canal, várias pessoas virando membro aqui do canal, né? Crescendo bastante. Chegamos a 1.920 inscritos, a gente está na rumo dos 2.000 inscritos aí, né? Era minha meta, acho que a gente vai ultrapassar antes de acabar o Campeonato Brasileiro. E a última live aí foi top demais, pessoal. Agradecer demais. 3.500 visualizações, para mim foi muito bom aí. Ficamos quase 2 horas discutindo, conversando com vocês sobre a rodada. E quem participou da live eu tenho certeza que imitou também, né? Então, só deixar meu agradecimento aí. E quem é novo aqui no canal, se inscreve para fazer parte dessa nossa família da mitada, né? Então, vamos lá. Analisar os confrontos. Aqui eu mostrei os jogos, né? Mas sabe que eu gosto de analisar a partir do nosso dossiê da rodada, né? Então, estamos aí com os jogos da rodada 22, né? E aí deixa eu descer lá para... Aqui a gente tem... Ali a gente tem o retrospecto do time nos últimos 5 jogos, com o mandante, com o visitante, enfim, toda a análise ali naquela tabela que eu acabei de passar. Mas eu gosto de usar esse mapa aqui para a gente fazer a análise, né? Então vamos lá. A gente tem alguns confrontos que eu acho que são interessantes para a gente falar dos clássicos primeiro, né? Então vamos lá. A gente tem Botafogo e Flamengo. Se a gente olhar os números, o Botafogo é bem favorito. O Botafogo, claro, no tapetinho tá invicto 100%, campanha histórica do Botafogo aí. 13 jogos, 13 vitórias, uma coisa inacreditável, né? Uma média muito alta de gols marcados. Aliás, dos últimos 3 jogos, o Botafogo marcou 10 gols, tá? Um momento espetacular, tomando pouquíssimos gols, também se defendendo muito bem. Enfrenta o Flamengo, vivendo um momento oscilante, bem oscilante aí. Tanto nos números, se a gente vê um time que faz e toma muitos gols, o Arrascaeta se machucou, o Luiz Araújo se machucou, pode ter a queda do São Paulo. Então, para mim, nesse clássico, o Botafogo é favorito. E eu acho que dá para postar umas pecinhas do Botafogo, principalmente ali, Lucas Perry, que é mais seguro, os jogadores mais seguros do Botafogo, né? A gente vai comentar ali nas dicas por posição. E a gente tem outro confronto, um outro clássico aqui, que eu já vejo bem mais equilibrado, tá? Corinthians e Palmeiras.
O Corinthians que faz um tempo que não perde aí no Brasileirão. Tá certo que tá empatando bastante, né? Enfrenta o Palmeiras que tá num momento de crescente aí, né? Até eu gosto de mostrar para vocês o SofaScore aqui. O Palmeiras vem de 5 jogos sem tomar gol, então tá uma defesa bem sólida. E o Corinthians, como eu tinha falado aí, apesar da eliminação para o São Paulo, tirando a eliminação, vem de bastante jogos sem perder também, tá? Pela Sul-Americana e tudo. E além disso, o Corinthians tem um jogo da Sul-Americana. Aliás, quem tá vindo do futuro aí me comenta aí se o Corinthians passou ou não. Que pode dar mais moral. Ou se o Corinthians perder, chegar mais pressionado, mas de qualquer jeito vai ser um jogo bem tenso, tá? Então, já é um jogo que eu fugiria um pouco mais. Talvez um Veiga ali, porque ele vive um momento muito bom, mas vai ser mais complicado. A gente vai falar, tá? Mas passando para os outros confrontos que a gente tem aqui na rodada, aí eu já vejo, coloquei aqui em sequência os três que eu vejo os maiores favoritos para a rodada, né? Então, a gente tem Grêmio e Cuiabá, o Grêmio que é um ótimo mandante, né? Também é um mandante muito fantástico. O único jogo que ele perdeu como mandante foi pro Botafogo, claro que tá destruindo todo mundo, né? Mas ele com um time muito produtivo ofensivamente, né? Que toma poucos gols, enfrentando o Cuiabá, que é um time chato, mas nos últimos jogos o Cuiabá caiu muito, né? Vem de 3 derrotas seguidas do Cuiabá, as três, curiosamente, por 2-0, então o time está com mais dificuldade de fazer gols, tá? Então, Grêmio bem favorito e acho que tem um potencial de SG ok, mas um potencial ofensivo muito forte, tá? A gente tem Fluminense e Fortaleza, Fluminense que é o segundo melhor mandante aí do campeonato, né? Média de 1,7 gols marcados e só 0,5 gols sofridos. Enfrenta Fortaleza que tem vivido um momento difícil. Ganhou o último jogo fora contra o Inter, mas o Inter reserva, né? Mas de modo geral, tem tido bastante dificuldade fora de casa, tomando muitos gols e fazendo poucos, né? Enfrenta o Fluminense, como eu falei, não tem nenhuma derrota ainda no Brasileirão como mandante, né? Só tá atrás do Botafogo. Então, seria o segundo melhor, mais favorito e também um potencial de SG legal. Temos mais um favorito aqui, São Paulo e Curitiba, principalmente pelo lado ofensivo, tá? O São Paulo já chegou a ser um dos melhores mandantes, mas caiu bastante aí, muito porque tá poupando várias vezes o time. Mas nesse jogo aqui já vai ter passado Sul-Americana, vai ter uns dias até a Copa do Brasil, né? Depois, no próximo meio de semana, a gente vai ter os jogos da seleção brasileira, né? Vai ter pausa aí dos jogos do Brasileirão. Então o São Paulo deve ir com o time favorito, então é bem favorito contra o Curitiba, que já quase está desistindo do brasileiro, jogando muito mal os últimos jogos, tomando várias goleadas. Enfim, vendo uma fase terrível. Só não sei se o São Paulo tem um potencial de SG tão forte assim, porque o Curitiba tem feito gols quase todos os jogos, né? Mas eu não sei, acho que é um SG legal e bem favorito. E aí, os outros jogos, como eu tinha comentado, além dos clássicos, são jogos mais equilibrados, tá? A gente tem América Mineiro e Santos. O Santos, fora de casa, é um time muito frágil, né? 4 jogos aí que não faz gol jogando fora de casa, tomando muitos gols também, mas enfrenta o lanterna do campeonato, né? O América Mineiro também não dá para confiar muita coisa. Verdade, ganhou o último jogo do São Paulo, mas também é um time que toma muitos gols, né? Mete 2 gols sofridos, é a pior defesa aí do Campeonato Brasileiro, né? Enfim, um jogo equilibrado aqui, o Santos tem que dar vida para ganhar esse jogo do América Mineiro. A gente tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Galo que vem melhorando seu desempenho nos últimos jogos aos poucos aí. Enfrenta o Atlético Paranaense tem sido um time kamikaze, né? Até eu tinha separado aqui no Cartão FC Brasil para mostrar para vocês. Vem de um 2-2 com o Fluminense, reserva, e 3-3 contra o Cruzeiro. Empatou 2-2 com o Palmeiras também. Vem sendo um time muito maluco. Eu acho que é um confronto equilibrado aí na rodada. A gente tem Cruzeiro e Bragantino, já veio um jogo de poucos gols, né? O Cruzeiro tem tido dificuldade de fazer gols, o Bragantino também tem feito poucos gols aí nos jogos que é visitante, né? Ou ganha de 1-0, perde de 1-0. Esse não foi o jogo contra o Bahia. Temos Bahia e Vasco, Vasco melhorando também, mas o Bahia jogando em casa é um time forte. Vem de 3 vitórias e um empate e uma derrota jogando como mandante, tá? E temos Goiás e Inter também. O Goiás vive um momento bom, empatou com o Corinthians aí. Faz tempo também que não perde no Brasileirão. Enfrenta o Inter que vive um momento oscilante, né? Então, vários confrontos que eu já vejo bem mais equilíbrio aqui, mais difícil de apostar, tá? Então, assim, resumindo para vocês, temos os clássicos, acho que Botafogo é favorito, Palmeiras e Corinthians mais equilibrado. Esses três times são os principais favoritos e mais jogos equilibrados. Os SGs que eu vejo para a rodada são Grêmio e Fluminense, eu acho que é interessante. Eu acho que Cruzeiro e Bragantino tendem a ser um jogo de poucos gols. E aí, mais ousado, São Paulo, que o Curitiba tem feito gols, tá? Mas é isso. Vamos agora passar aqui para o Cartola mesmo, para a gente poder escalar o nosso time, né? Montar o esboço do nosso time aqui para a rodada. Eu vou vender todo mundo e vamos começar a escalar o nosso time, tá? Vamos lá, deixa eu dar uma atualizada. Ah, o Juninho Capixaba tá nulo. Perdemos um mito aí do Cartola, né? Ele foi vendido para Ucrânia ou para Rússia, não é para Rússia, acho, se eu não me engano. Não vamos poder mais escalar ele, né? Mas vamos lá, pessoal. Quero começar falando do ataque aqui, tá? E eu já quero começar falando de dois caras que são unanimidade na rodada.
E eu vou falar lá no final do vídeo que, para mim, eles disputam a faixa de capitão, que são o Luizito Soares e o Lucas Moura do São Paulo. Tá? Para mim, eles são unanimidades. Eu vou explicar por que eles são unanimidades para vocês, tá? Então, vamos lá. Vocês sabem que eu gosto de olhar o Cartola FC Brasil aqui, que é um site que traz sempre bastante estatísticas. Ah, lembrando, aquele material que eu estava mostrando para vocês aqui, o dossiê da rodada, né? Eu mostrei um trechinho para vocês, mas o conteúdo completo é para quem vira membro do canal, tá? Então, quem quiser virar membro ali na página do. Eu mostrei para vocês aqui, né? O pessoal já tem bastante membro. Você clica aqui, seja membro, R$ 4,99 você já consegue receber todo esse conteúdo. Pode tirar as dúvidas direto comigo lá no WhatsApp também. Enfim, é um conteúdo bem legal. Quem puder virar membro ajuda demais. Quem não puder, se inscreve aqui no canal, que o conteúdo gratuito também é muito bom. A gente sempre passa bastante análise de dados para vocês, tá? Mas vamos lá, voltar aqui para os atacantes. Então, por que que eu acho que o Soares e o Lucas Moura são unanimidades para a rodada? Tá? Então, eu sempre gosto de olhar o Cartola FC Brasil aqui, porque eles trazem muitas estatísticas. E aí, primeiro, o Soares é um cara inacreditável, né? O cara em casa. Eu não escalei ele na última rodada porque achei que o Paulinho tinha mais potencial. O Paulinho foi melhor realmente, mas me deu um friozinho na barriga ali, porque era 15 minutos de jogo e ele já estava fazendo 14,2, né? Ele é muito forte em casa. Os 5 gols e 5 assistências deles foram todas em casa, uma média de 11,15. Enfrenta o Cuiabá, que, como eu falei, vive um momento complicado. O último jogo do Cuiabá e 2-0, com 2 gols de atacante. Então, Luizito Soares, unanimidade para a rodada. E o Lucas Moura também é unanimidade para a rodada, tá, pessoal? Lucas Moura, que em 3 jogos que ele fez como titular, nos 3 ele fez gol, foram pela Libertadores, pela Sul-Americana e Copa do Brasil, e no jogo contra o Flamengo aqui. Mas além disso, ele está se mostrando um cara que gera muita média básica. Finaliza muito para gol, desarma também bastante. No último jogo entrou no segundo tempo lá, menos de 45 minutos contra o América Mineiro, e fez 4,8 de média básica aqui em 45 minutos. Também 5,5 de média básica, um cara fantástico. E tem o grau de cedimento, né? Que a gente sempre fala. Que é importante você olhar o que o cara conquista e o que o adversário cede, né? E o Curitiba é uma coisa bizarra, né? A gente tinha falado até que o valia para o nosso tiro curto, por exemplo. A gente estava com o Marinho no nosso time. Não escalamos o Lucero aí porque ele estava com dúvida com o Galhardo, mas assim, mitada dos atacantes sempre contra o Curitiba, tá? Agora, com essa nova atualização, são em 3 jogos, 7 gols e 2 assistências para atacantes, é uma média inacreditável, tá? Então, que o Curitiba cede para atacante. Então, os dois são unanimidades. E a gente tem outras peças interessantes. Por exemplo, a gente tem um Caleri aqui de São Paulo, enfrentando o mesmo Curitiba que cede muito ponto, né? Vários atacantes imitando. Daria para dobrar, o Caleri é muito forte em casa também. Seria uma dobra válida. Eu gosto muito do Hulk para rodada, tá? Eu acho que muita gente não vai estar pensando nele. E eu quero mostrar os dados aqui do Hulk. Primeiro, ele é o melhor jogador de média básica. Eu já tinha adiantado isso no último vídeo, continua assim, né? Deu 2 assistências e fora da assistência fez 6,2, né? E o time do Atlético Paranaense, ó, o João Neto fez gol e o Eugênio Gonçalves assistência, time reserva do Fluminense. E olha contra o Cruzeiro, Arthur Gomes 18,1 e Wesley 17,3. Então, minha principal dúvida é entre se eu fecho o ataque com o Hulk ou com o Caleri, tá? Eu vou deixar essa dúvida lá para o final do vídeo, vamos ver como é que vai ficar as cartoletas. Acho que não tem cartoleta para escalar os dois, mas a gente fecha lá no final do vídeo. Mas acho que tem outros potenciais interessantes. Vitor Roque, sempre muito forte em casa, né? Acharam que não ia ter golzinho do Vitor Roque, ele fez no final, né? Tava no nosso time, acho que é um cara interessante. Tem o Diego Costa aí e o Vitor Sá do Botafogo. Como eu falei, o Flamengo toma muito gol jogando fora de casa, né? E o Botafogo faz bastante também. Então, tanto o Diego Costa, que já mitou aí na última rodada, como o Vitor Sá são nomes interessantes. Tem o Verratti aí, que tá jogando muito bem, um cara interessante. Descendo mais aqui, acho que já fica mais complicado. Um Bruno Henrique, para o pessoal aí, rei dos clássicos. Ah, falta um cara importante de comentar aqui, o Cano, que eu falei aí, o Fluminense é super favorito contra o Fortaleza, o time do Fluminense deve vir titular, então o Cano é um nome muito forte para a rodada, mas como eu falei, em relação aos dados, eu ficaria aí, unanimidade, Luiz Soares e Lucas Moura, e uma dúvida forte entre Hulk e Caleri, tá? Mas é isso. Vamos aqui para o meio de campo. E no meio de campo eu começo com um cara também, unanimidade. Para mim são as 3 unanimidades da rodada. John Arias do Fluminense, tá? Se a gente olhar de novo ali no cartão FC Brasil, os meias. Primeiro, o Arias é um cara muito bom, né? Um dos melhores meias nos últimos jogos. Acho que só tá atrás do Veiga, né? Mas em casa, os últimos 3 jogos dele acima de 10 pontos, fazendo gol, dando assistência, gerando média básica, né?
Por exemplo, aqui, ó, esses dois jogos fora não teve gol e gerou mais de 5 pontos de média básica. Aqui não teve gol e mais de 5 pontos de média básica. E enfrenta o Fortaleza, que não cede tanto ponto assim para atacante, mas para meia cede bastante, ó. Aqui teve duas finalizações na trave de meias. Contra o Palmeiras, o Rafael Veiga e o Richard Rios mitaram. Contra o Flamengo, a Rascaeta mitou. Então, tem tido uma recorrência. Então, áreas de unanimidade, tá? Aí, tem uma questão que eu acho interessante aqui na rodada, que estão os meias do Grêmio, tá, pessoal? Se vocês olharem, tipo, os jogadores com melhor média, os meias com melhores média, a gente tem o Veiga aqui, e depois a gente tem três caras do Grêmio, Cristaldo, Vidia Sante, Bitelo, e tem mais um cara que não tá provável, mas tá provável aqui no Joga 10 News, tá? Lembrando que o Joga 10 News é um site que eu sempre uso também, além do SofaScore que eu mostrei para vocês, para ver as estatísticas, né? Que é, deixa eu achar aqui, o PP do Grêmio, tá? É um cara que sempre foi muito bom de cartola. No ano passado ele estava no Cuiabá, era muito bom de cartola, e nessa rodada aqui, deixa eu até tirar os prováveis para a gente dar uma olhadinha e pegar os meias do Grêmio aqui. Na última rodada, ele foi o melhor meia do Grêmio, tá? Fez 14,7. Então, ó, PP, Cristaldo, Vidia Sante e Bitelo. O Bitelo eu descartaria pelo seguinte motivo: ele não tá com provável, ele não joga 10 mil, tá? Tá jogando aí o João Pedro Galvão junto com o Soares no ataque. O Vidia Sante é um cara mais de regularidade aí, né? Gerando mais média básica, você vê 5,8. A gente tem o Cristaldo, que é um cara mais participativo de gol. Eu acho que ter um meia do Grêmio, pelo menos um, é unanimidade. Acho que a dobradinha também é válida, tá? Como eu falei, o Cuiabá vive um momento ruim aí, vem de três derrotas seguidas, todas por 2-0, então tomando dois gols sempre, né? Então o Cristaldo é o cara que mais participa de gol desse time, né? Dos atacantes, dos meias ali, né? 5 gols, 3 assistências, cavador de pênalti, de bola parada, né? Então, um cara interessante, eu gosto muito dele. E tem o PP aí, que é um cara muito forte de cartola, tá? Eu quero fazer uma apostinha aí dos meias do Grêmio e eu vou com o PP, tá? Vou tirar dos prováveis aqui e vou escalar o PP no meu time. Cadê ele aqui? Vamos dar uma achada. Ele tá até baratinho, é um cara interessante aqui, ó. 8,17, vamos escalar ele no nosso time, tá? Como eu falei, a terceira vaga daí, eu acho que tem que ter o meia do Grêmio. Eu acho que dá para dobrar. Eu tô inclusive na dúvida entre dobrar o Cristaldo e escalar o Veiga, tá? O Veiga também é um cara muito forte. Ele vem de 5 rodadas seguidas no Brasileirão, participando de gol em todas, voltou à boa fase. Que golaço que ele fez aí contra o time do Vasco, né? Um clássico, é um jogo mais difícil, mais pegado, né? Então, eu fico mais pé atrás de escalar ele, mas é um cara muito forte. Teria um Renato Augusto para você apostar, mas como eu falei, se a gente pensar nas estatísticas só, seria Arias, pelo menos um meia do Grêmio, dá para dobrar, depois o Veiga, e para fechar um último quinto nome aqui que eu para falar para vocês, eu gosto muito do. Cadê ele aqui? Emanuel Martinez, estava no nosso banco de reservas no último jogo, fez 7 pontos de média básica, né? É um cara que nos últimos dois jogos que ele fez em casa, passou de 7 pontos só de média básica, enfrenta o Santos, que é um dos times que mais cedem pontos para meia, tá? Então, seria um cara bem interessante para apostar, tá? Como eu falei, eu tô mais na dúvida entre o Veiga e o Cristaldo. Como eu acho que vai ser um jogo mais pegado, eu tô com um pouquinho de medo desse clássico aí, eu vou escalar o Cristaldo no meu time aqui por enquanto, tá? Mas vamos ver se a gente depois muda para um Veiga. Vamos aqui para o nosso setor defensivo. Como eu falei, a gente tem que focar na questão dos SGs, tá? Como essa rodada tá difícil para SG, na última rodada, por exemplo, eu achei que tinha vários SGs muito fortes. Então, eu dobrei o do Palmeiras, dobrei o do Botafogo, que eu achava que eram os dois mais fortes, e coloquei o Juninho Capixaba, que era um SG que eu confiava e um cara de média básica. Nessa rodada, eu já acho que é mais difícil de prever SG, eu não vou dobrar nenhum SG, tá? Então vamos lá. Começando aqui pela lateral, Marlon, pela primeira vez, o cara zicou aí 0,40, tomou amarelo. Mas nesse jogo, tem um jogo bem favorável para ele, tá? Tá bom para valorizar também, interessante. Em casa, ele tem tido umas pontuações um pouquinho mais regulares, se a gente olhar aqui, vamos voltar para o Cartola FC Brasil. É um cara que tem tido pontuações mais regulares aí nos últimos jogos em casa do que fora, né? Se a gente olhar aqui, vamos puxar o Marlon. Os últimos jogos, 4,3, 8,6, 4,6. Enfrenta um time do Bragantino que tem cedido bastante pontos para laterais. Olha o último jogo aqui contra o Bahia, vários laterais indo bem. E vocês sabem que eu gosto de fazer a seguinte análise, né? Eu venho aqui no Footstats, olha esse quesito aqui, que é a perda de posse de bola, acho que faz bastante sentido de a gente olhar. Não, Fluminense nada. Cadê o Bragantino aqui? Bragantino, que é o adversário do Cruzeiro, perda de posse de bola. E a gente vê aqui que o. E aí eu venho aqui no Cartola do Joga 10 News e olha quem que o jogador vai enfrentar. Então, por exemplo,
o Marlon do Cruzeiro, ele vai enfrentar o Elinho aqui do Bragantino. E se a gente olhar, o Elinho perde bastante a posse de bola, tá 41 em 10 jogos, é uma média boa. Então, o Marlon tem um conjunto bem favorável, como eu falei. Acho que ia ser um jogo de SG para os dois lados, acho que é interessante o Marlon do Cruzeiro, tá? Eu gosto também do cara que enfrenta o Cruzeiro, que é o Luan Cândido, tá? Sem o Juninho Capixaba, o Luan Cândido deve virar titular desse time. No ano passado, ele foi um cara muito participativo, era um cara que fazia bastante gols. Se eu não me engano, ele fez 11 gols no ano passado. É um cara que gera média básica também, enfrenta esse Cruzeiro que, ali do lado esquerdo, o Wesley cai por ali, perde muita posse de bola, então o Luan Cândido seria interessante. Eu não vou dobrar, tá? Mas eu quero fazer uma outra estratégia, que é o seguinte, eu falei que eu quero ter um SG de cada time. Eu não vou escalar o Nino, já adiantando a zaga, porque eu tenho meio pé atrás com o Nino, tá? Ele tem me decepcionado em vários jogos. Também não vou escalar o Fábio, porque eu acho que tem goleiros com melhor potencial. Então eu vou escalar o Samuel Xavier no meu time, tá? É um cara que tem um potencial ofensivo sempre muito forte. E daí enfrentar o Manuel Machuca, que é um cara que perde muita posse de bola do Fortaleza, tá? Então, acho que é um SG legal para rodada. Vamos aí com o Samuel Xavier, tá? Então, Marlon, Samuel Xavier, Lua Cândido. Eu gosto também do Hugo do Botafogo, tá? O Wesley é um cara que perde muita posse de bola, é interessante, né? O Hugo do Botafogo. E eu gosto muito do Gilberto aqui do Bahia contra o Vasco, tá? Como eu falei, o Bahia jogando em casa tá vindo muito bem. O Gabriel Peck perde muita posse de bola sempre, né? Então, um cara interessante. Essa rodada tá bem difícil de escalar lateral, pessoal. Eu não vejo muitos outros nomes aqui não pra gente escalar. Talvez um Rafinha de São Paulo. É complicado aqui outros nomes. Piquerez do Palmeiras, sei lá, mais complicado. Eu ficaria mesmo nesse, tá? Marlon, Luan Cândido, Samuel Xavier, e aí umas apostas mais da Hugo e Gilberto do Bahia, tá? Vamos aqui para nossa zaga, como eu falei, eu não vou com Cuesta, ou não vou com Cuesta, não vou com Nino, mas acho que seria um nome válido, principalmente se você não escalou o Samuel Xavier, não foi com o Fábio ali, tem um SG do Fluminense. Ele tem me decepcionado bastante, não tem girado muita média básica. De zagueiro, eu tô pensando em dois caras que eu tava dando uma olhadinha aqui nesse esboço aqui do nosso time, que são o Lucas Beraldo, do São Paulo, acho que é um nome muito forte para a rodada, e ele não tá como provável aqui, deixa eu tirar dos prováveis. O Kahneman do Grêmio, tá? Acho que é um nome bem forte para rodada. A gente teve a volta do Jeromito aí. Quem sabe ele vai pro jogo, mas o Kahneman do Grêmio, tá? O Grêmio vem nos últimos 3 jogos em casa, 2 sem sofrer gol. Legal. O Kahneman é o melhor zagueiro desarmador aí do campeonato, 32 desarmes em 13 jogos. E enfrenta o time do Cuiabá, que tem sentido bastante desarmes para zagueiros, tá? Então, eu acho que é bem interessante aí apostar no Kahneman. Me preocupa um pouco que ele é muito faltoso. Eu sempre fico com medo de escalar ele. Se desse para usar um anti-negativo com o Kahneman seria legal. Mas acho que é um cara bem forte na rodada. E como eu falei, acho que o Beiraldo também é um cara muito bom para rodada. Se a gente olhar o Curitiba aí nos últimos jogos, ó, 3 desarmes para o Benevenuto, 2 para o Brites. Aqui o Gil fez gol e fez 2 desarmes ainda. Murilo, 3 desarmes. O Cuesta, 4 desarmes. É o time que mais sai de desarmes aí para zagueiro nos últimos jogos. Tem o potencial de SG, então Beraldo é um cara que eu vou escalar no meu time, tem um SG do São Paulo aí que eu acho que é possível para a rodada. E aí eu estou em dúvida entre o Kahneman e o Cuesta do Botafogo, tá? Acho que é um nome forte para a rodada, um nome bem interessante da gente escalar aqui o Cuesta. Como eu falei, acho que dá para confiar no SG do Botafogo contra o Flamengo. O Flamengo vê um momento complicado, tá? Então seria isso. Mas por enquanto eu vou optar pelo Kahneman mesmo, tá? Deixa eu tirar dos prováveis para poder escalar o Kahneman aqui no meu time. Vamos ver se a gente mantém, porque eu tenho um pouquinho de medo de escalar ele. E aí, pessoal, acho que para finalizar nossas dicas de zagueiros aqui, eu gosto muito do Danilo Avelar, tá? Como eu falei, o Santos não é um time muito confiável, o América Mineiro também não, mas o Danilo Avelar tem jogado como lateral, né? Então aumenta o potencial de desarmes dele, tá? Mas eu ficaria realmente com esses nomes que eu passei para vocês aqui, tá? De goleiro, eu já vou adiantar, meu goleiro vai ser o Lucas Perry, para mim é o goleiro mais confiável. No primeiro turno, o jogo entre o Flamengo e Botafogo foi 3-2 para o Botafogo, então o Botafogo tomou 2 gols, e mesmo assim o Perry fez 9 pontos, tá? Naquele jogo ele fez 11 defesas, e ele é um goleiro que, eu falei no último vídeo, né, no card, que você precisa finalizar 10 vezes 9 vezes, desculpa, até fazer um gol no Lucas Perry, tá? É uma estatística que a gente traz ali do Football Reference, que é outro site que eu gosto sempre de trazer para vocês. É um goleiro muito difícil de ser vazado. O Flamengo vai atacar o Botafogo, né?
A torcida do Flamengo sempre exige que o Flamengo seja um time ofensivo, então o Flamengo vai atacar. Eu acho que o Botafogo é favorito nesse jogo, no tapetinho tá difícil de ganhar do Botafogo, tá impossível, né, na verdade. Ninguém conseguiu nem tirar um empatezinho, então confio muito no Lucas Perry, tá? Vai ser meu goleiro. Mas eu vejo outros goleiros com potencial também, tá? Não vou falar só do Lucas Perry. Para quem não quiser fugir dos clássicos, eu entendo quem quiser fugir dos clássicos. Eu vejo outros goleiros interessantes, tá? Para a rodada. Eu vejo aqui o Fábio do Fluminense como um cara interessante para a rodada. Não vou escalar ele. O Rafael do São Paulo também acho que é interessante para a rodada. Um Everton do Palmeiras e o Cássio do Corinthians que se enfrentam, tá? Seriam os principais goleiros que eu indicaria para vocês aí, tá? Como eu falei, acho que o Fábio, pelo potencial de SG, né? Enfrentando o time do Fortaleza que tem finalizado bastante. Exceção aqui foi contra o Internacional, então seria um cara interessante. Gosto muito do Rafael, tá? A gente tinha comentado até do João Ricardo. Infelizmente ele zicou na última rodada, mas o Curitiba vinha sendo um time que vinha finalizando muito, tá? Então, quem sabe pode ser um goleiro interessante também para a rodada. E eu gosto aí, como eu falei, de o Everton e Cássio que se enfrentam, né? O jogo entre Palmeiras e Corinthians costumam ser jogos mais travados, né? Então, quem sabe os dois goleiros podem se destacar. Quem conseguir pegar um SG pode imitar muito, né? Os dois costumam crescer aí nos clássicos, principalmente o Cássio, né? Eu sou palmeirense, mas eu tenho que falar que nos clássicos o Cássio cresce demais aí nos jogos, né? Então, seriam goleiros interessantes. Então, meu top 5 de goleiros seria Lucas Perry, Fábio, Rafael, Cássio e Everton, tá? Eu fecharia com esses 5 aí. Mas, como eu falei, eu vou com o Lucas Perry no meu time. De técnico, pessoal, a gente tem bastante cartoleta para escalar os técnicos. Eu vou com o Fernando Diniz, tá? Acho que o Fluminense é o maior favorito. Tirando o Botafogo, que enfrenta o Flamengo é um jogo mais complicado. O Fluminense é o segundo melhor mandante. Como eu falei, Fortaleza só ganhou aí do Internacional com o time reserva como visitante. Teria também o Renato Gaúcho, como eu falei, o Grêmio também é um time bem favorito. O Cuiabá vindo mal aqui. Eu ficaria realmente nesses dois. Talvez um Dorival Júnior também seja um cara forte para a rodada, tá? No meu ataque, eu vou escalar o Hulk, tá? Quero ter esse Hulk aqui como um cara mais diferente. Mais seguro seria o Caleri, tá? Mas eu quero escalar o Hulk. De capitão aqui, como eu falei, tem que ser Lucas Moura ou Luizito Soares. Acho que os dois têm gerado bastante média básica. Faria a pena escalar os dois pela questão da média básica. Os dois têm participado de gol, né? Como eu falei, nos 3 jogos que o Lucas foi titular. Nos 3 ele participou de gol. O Soares, em casa, 5 gols, 5 assistências. Para mim, o que difere os dois é o adversário, tá? Apesar do Cuiabá ser um time que vem de uma fase ruim aí, o Curitiba tá numa fase muito pior, tá? Vem de 5 derrotas aí jogando fora de casa, como vocês viram ali, tomando muito gol de atacante. Então, meu capitão para a rodada vai ser Lucas Moura do São Paulo, tá? Então, assim fechou o nosso time. Lembrando, na sexta-feira a gente tem um vídeo de atualização. Lá no sábado a gente tem a nossa live. Quem quiser virar membro, R$ 4,99 aí você tem acesso a conteúdos exclusivos aí para vocês. Quem não puder, tamo junto aí. Deixa aquele like, ajuda demais. Se inscreve aqui no canal. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!